Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. E para mim é um privilégio muito grande estar aqui nessa noite, né? Trazendo a palavra, né, a mensagem do Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu confesso aos irmãos que não é fácil estar aqui em cima, é muita responsabilidade. Mas, como a irmã Glória disse, né? Eis-me aqui. E eu estou aqui obediente ao Senhor, obediência ao Senhor. Quando começamos aqui, né, lá atrás, né, na casa da irmã Naí, no ponto de pregação, né, e ontem nós podemos ver isso no documentário que passou, ficou muito bonito e me fez relembrar tudo aquilo, né, que a gente tinha vivido lá atrás. E realmente andamos muito por essas ruas, eu aprendi o nome de todas as ruas aqui do bairro. Num dia de sol era poeira, calor, na chuva, né, lama, mas a gente estava ali fazendo o trabalho. Quando estava chovendo, a gente entregava só os folhetos, não tinha como parar para poder estar conversando e falando, né? Mas, fora disso, a gente fez muitos estudos bíblicos nos lares e eu aprendi muito, porque quando eu vim para cá, eu vim com meus 18 anos. E a primeira coisa que nós começamos aqui, a primeira organização foi a União Feminina, né, que hoje é MCM. E eu aprendi muito com essas irmãs, muitos estudos bons daquela revista Visão, né, missionária, me ensinou muito. E eu sou grata muito a Deus pelas irmãs, eu amo essa organização e aprendi muito, foi uma bênção na minha vida, durante o tempo que eu pude participar, porque só tinha eu e Denise aqui de jovens. Então, a gente, né, estava tudo no comecinho, e muita gente nova convertida. Então, a gente estava ali ajudando. E eu tive o privilégio, né, de poder ajudar as irmãs, e foi uma honra para mim, e foi muito bom. Eu aprendi muito, né, com as irmãs na organização. E as Mensageiras do Rei também, é outra organização também que eu amo muito, e eu comecei aqui como líder das Mensageiras, foi o primeiro ministério meu na liderança, né, e aqui eu pude crescer, eu tive muita oportunidade de poder crescer, porque a igreja, né, era pequena também, e como a Bíblia mesmo fala, né, é Deus que nos capacita, nós não temos por nós mesmos nenhuma assim, capacidade de fazer, mas Deus, Ele levanta e Ele capacita. O trabalho, ele prossegue, ele cresce. E eu vi que eu pude aqui desenvolver os meus talentos e dons que Deus tinha me dado, que estava escondido, porque eu sempre tive muita dificuldade de falar em público. Eu era aquele tipo de criança que jogava o lápis no chão e tentava se esconder do professor, para ele não me ver e não fazer nenhuma pergunta para mim. E quando eu vim para cá, né, eu tive essa oportunidade também de desenvolver meus dons de talento aqui. Então, eu sou muito grata à igreja e grata a Deus, né, por ter me dado esse privilégio hoje de estar aqui. Tá? É uma honra para mim estar aqui trazendo a mensagem, né, que Deus colocou no meu coração. E quando a irmã Glória me convidou, né, eu fiquei assim parado um tempinho, aí eu orei, Senhor, o que eu faço agora? E aceitei, né, vim pelo convite que ela me fez, e quando ela acabou de me convidar, eu comecei a orar. E comecei a orar, Senhor, me mostra o texto, aonde eu vou falar, o que o Senhor quer que eu fale para a igreja? Me mostra o texto. E orando a Deus, ele me mostrou o texto de Eclesiastes 9:10. Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias, né, em Eclesiastes 9:10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eu convido os irmãos a ficarem de pé, vamos orar nesse momento.
Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nos encontramos na Tua presença, queremos Te agradecer por tudo que já foi feito aqui, ó Deus, como o Senhor tem falado aos nossos corações, com os louvores, com as palavras lidas, falada, muito obrigada, Senhor, ó Deus querido, em nome de Jesus, agora toma a Tua palavra que vai ser pregada agora nessa noite, que o Senhor venha estar tocando em cada coração, que não seja eu falando, mas que o Senhor possa estar me usando para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Podeis assentar. Quando Deus trouxe esse texto na minha memória, né, esse versículo, eu lembrei do meu tempo de Mensageiras do Rei, quando eu tinha lá meus 12 anos de idade, e quando eu fui eleita a presidente das Mensageiras do Rei, e eu falei para minha líder, não vou fazer, eu não sei, escolhe outra, eu não. Aí ela foi com muita calma, né? Serena, calma, me chamou no canto e conversou comigo. E leu esse texto para mim. Aí quando ela leu, eu fiquei meio assim, né? Porque ela leu na Bíblia e conversou comigo e falou, Marlete, vai que você consegue, eu vou te ajudar. E eu fui com um pouco de dificuldade, mas comecei a fazer, e toda vez que eu conseguia, né, vencer, né, crescendo, eu via nos olhos dela a alegria de ver o crescimento, de ver o desenvolvimento, né, e realmente, tudo que vier às nossas mãos para fazer, nós devemos fazer conforme as nossas forças. Quando lá na nossa igreja tem uma cadeirante, né? Aliás, tem duas, né? Uma delas é a Beth. E a Beth, ela não pode andar, né? Que usa a cadeira de rodas, precisa de alguém para levá-la de um lado para o outro. Mas ela está todo domingo lá na EBD. Ela está lá na escola de líderes, participando, porque nós estamos em treinamento, né, para fazer esse trabalho de evangelismo na casa dos irmãos, né, trabalho de evangelismo lares, aqui vocês fazem, que é Casa que Brilhas, né, lá é célula. Então, a gente vai começar agora no mês de outubro, e a Beth está lá todo domingo de manhã, estudando, treinando, porque ela vai ser uma líder de célula. Ela não pode estar em todos os trabalhos da igreja, mas ela trabalha num ministério, que é o Ministério de Casais. E a Beth se dedica muito. Então, aquilo que ela pode fazer, ela faz. Então, ela pode usar as mãos, ela pode ministrar. Então, ela ministra sobre os casais, ela faz as lembrancinhas do encontro de casais, né? Ela trabalha na cantina, na caixa, porque ela não pode estar, mas ela está lá sentada na caixa, trabalhando, e ela está sempre se dedicando. E outra, ela vai para o encontro de casais e fica os 3 dias lá, junto com o esposo, né? É claro. E ela passa os 3 dias lá no encontro de casais. Então, a gente sabe que todo evento que a gente faz na igreja, ou até lá fora, né, no mundo secular, a gente tem o antes, né? Que é aquele trabalho que você tem que preparar tudo antes, durante você trabalha e depois. Então, a Beth está sempre envolvida no encontro de casais, com os casais. É o ministério que ela se dedicou e ela tem feito. Então, ela está fazendo o que ela pode fazer. Então, a gente muitas das vezes pode fazer e fala que não quer fazer, né? Então, quando eu olho para ela, eu vejo isso um exemplo para mim, porque ela não mede esforços para poder se dedicar a esse ministério, né? E outra coisa também, que Deus, Ele que nos capacita, é verdade. A nossa igreja, quando foi organizada, né, que era ponto de pregação, começou com um irmão... Você lembra o nome, Marcelo? Não, Emiliano não, eu fugi da memória agora. Fugiu da memória, irmãos, me perdoem. Esse irmão, que eu não conheci, né? Esse irmão, ele quando começou lá o ponto de pregação, ele não sabia ler nem escrever. Acho que é o irmão Cesário. Ele não sabia ler nem escrever. Ele pediu um irmão para ler a Bíblia e ele pregava. Ele começou no ponto de pregação, lá em Barrio Kennedy, na casa do irmão Emiliano.
E de lá formou congregação, a nossa igreja é filha da primeira de Nova Iguaçu, e compraram aquele terreno lá e começaram. Depois veio o pastor, né, para poder pastorear, mas começou com ele. E ele não sabia ler nem escrever. E Deus capacitou para aquela obra. Então, quando Deus quer, Deus levanta e Deus capacita. Não importa, você não pode dizer que não sabe, não pode. Eu estou aprendendo isso, né? E a gente aprende ao longo da nossa vida com Deus, que é Deus que capacita e o trabalho sai, né? Hoje nós vemos aqui os 40 anos da Viga, quando nós começamos lá atrás, né, com um grupo bem pequeno. E Deus foi capacitando a cada irmão que foi chegando, fazendo o trabalho, e a igreja foi crescendo, né? As pessoas foram se decidindo ao lado de Jesus, e hoje nós estamos aqui com 40 anos de PIB Viga, anunciando o Evangelho, esse Evangelho que transforma, que salva, né? Que Jesus, né, é o único caminho que vai nos levar aos céus. Então é esse Evangelho que a gente tem que estar anunciando, e nós não podemos parar, temos que continuar anunciando o Evangelho de Jesus. Por quê? Porque nós fomos chamados e nós temos uma missão. E essa missão se encontra, né, lá em Mateus 28. Mateus 28, 19 e 20, que é a grande comissão. Que todo mundo sabe, né? Vamos recitar juntos? Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, esse é o nosso chamado e a nossa missão. Nós temos 2 propósitos. Primeiro, a adoração. Nós nascemos para adorar a Deus. Segundo, cumprir o propósito, que é o chamado de anunciar Jesus Cristo às nações, que só Ele salva. Então, a nossa vida perde o sentido se a gente sair fora do chamado. Nós sonhamos com muitas coisas, em ter uma casa própria, em ter um emprego que nos dê uma remuneração que nos deixa tranquilos. Trabalhamos, às vezes, muito para poder comprar um carro, ter uma casa de praia, fazer viagens, colocar nossos filhos nas melhores escolas, fazer uma faculdade. Tudo isso nós sonhamos. E Deus é o Deus que realiza sonhos. Ele tem prazer de realizar os nossos sonhos. Deus tem. Isso não é pecado. O pecado se torna quando isso ocupa o primeiro lugar em nosso coração. Quando nós abrimos mãos do nosso chamado para poder viver os nossos sonhos, aquilo que a gente vai conquistar aqui na terra e que não vamos levar para os céus. Porque nós vamos morrer e vai ficar tudo aí. A gente não leva carro, não leva casa, não leva nada. Tudo vai ficar aqui na terra. Para quem? Né? Para os filhos, para os netos, e a gente não leva nada. Então a gente não podemos deixar que essas coisas venham ocupar o primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração. Primeira coisa é o nosso chamado. E outra coisa, Jesus disse que estaria conosco todos os dias. É um chamado, mas a gente não está sozinho. Nós temos a companhia de Jesus. Ele está junto conosco, é promessa dele. E outra coisa, falar de Jesus nos traz muita satisfação à nossa alma. Quando a gente consegue falar de Jesus, nos traz muita alegria. E quando a gente fala e que a pessoa se converte, né, que aceita Jesus, mais alegria enche o nosso coração, nos traz muita alegria falar de Jesus. E a gente teve uns anos atrás, né, meu filho estava com uns 13 anos na época, a Fernanda também era adolescente, e nós tivemos o privilégio de ir fazer umas viagens missionárias. E trabalhamos muito, é muito cansativo, né? Fazemos muitas visitas, ar livre, culto.
E a gente não parava. Quando termina tudo, né, que você está exausto, né, cansado, mas você sente aquele prazer de ter feito a coisa certa, né, de ter cumprido aquilo que Deus nos mandou, nos traz satisfação. Coisa assim de dever cumprido, né? A gente se sente feliz com isso. E a gente vai entender por que que Pedro e Silas, né? Paulo e Silas, obrigada. Paulo e Silas, quando foram presos, eles açoitados, machucados, presos mão e pés, e eles cantavam, adoravam a Deus. A gente vai entender por quê? Porque traz satisfação, traz alegria. Por que que os missionários estão lá no campo e não desistem? Estão lá pregando e continuam pregando, mesmo assim, sofrendo ameaça até de morte. Mas eles não abrem mão do chamado, porque realmente falar de Jesus nos traz alegria e traz satisfação à nossa alma. Se a gente viver a nossa vida só para o nosso bem próprio, as nossas conquistas pessoais, e não abrir mão do nosso chamado, a nossa vida não tem sentido. Não tem sentido. Entendeu? Por quê? Porque nós fomos chamados para falar de Jesus, para evangelizar, para frutificar. Esse é o nosso propósito de vida. Tem um louvor que fala, né, que fui chamado, né, no ventre da minha mãe. Eu não abro mão do meu chamado. Então, a gente não pode abrir mão, porque Deus nos chamou para frutificar, para falar de Jesus, anunciar que só Ele salva. Então, podemos sonhar, podemos conquistar, não é pecado, mas nós não podemos abrir mão do nosso chamado. Isso tem que vir em primeiro lugar em nossa vida. Lá em Mateus, Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A própria Bíblia, né, fala sobre isso. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar Deus em primeiro lugar e o reino dele. Nós temos que edificar o reino de Deus, né? Buscar Deus em primeiro lugar. Então, a todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, nossos sonhos vão ser realizados. Temos que ter fé, correr atrás, batalhar também, porque não cai nada do céu. Nós temos que fazer a nossa parte, mas nunca abrir mão de buscar primeiro o reino de Deus. Nunca abrir mão de ter Deus em primeiro lugar em nossa vida. E Deus aqui diz: busque primeiro o reino de Deus, o meu reino, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, tudo que sonhamos pode ser realizado, sim, mas não podemos abrir mão de buscar primeiro o reino de Deus. A minha irmã Merenilce, vou contar um testemunho dela. Ela, em um ano retrasado, ela passou pelo vale da sombra da morte, vamos assim dizer. Ela quase morreu, pegou Covid, ficou hospitalizada, foi muito mal, ficou no CTI, foi entubada. E a gente pensou que fosse perder a Merenilce. Realmente, a gente pensou que pela idade dela, né? E a pressão alta, a glicose alta, então disparou tudo. A gente falou assim: vamos perder a nossa irmã. E começamos a orar. E Merenilce foi para lá e ficou lá internada e perdeu a memória. Merenilce não lembrava de nada. Merenilce não lembrava nem de como orar. E ela estava lá no CTI, e ela contando, né, para mim, e disse que tinha 7 mulheres junto com ela lá no CTI. E Merenilce estava lá falando de Jesus. E ela falou assim: Lete, eu não lembrava nem como orar. Eu só lembrava do Salmo 23. Aí, o que ela fazia? Eu orava o Salmo 23.
ela falava de Jesus e orava o Salmo 23. E ela disse que uma das mulheres lá chegou perto dela e falou: ora por mim. Aí ela falou assim: eu só sei orar o Salmo 23. E ela orou o Salmo 23. Então, ela estava ali. Ela não perdeu a oportunidade. Ela perdeu a memória. A Daniele foi lá visitá-la, não lembrava de nada, não lembrava de ninguém. Nem como orar ela sabia. Porque realmente ela perdeu a memória. Mas ela não perdeu a oportunidade de falar de Jesus. Então, a gente não pode perder nenhuma oportunidade. A Bíblia diz que a gente tem que falar a tempo e fora de tempo do Evangelho do Senhor. Então, naquele momento ela estava ali, Deus recuperou, ela voltou, mas ela foi ali, estava ali. Sabe lá se não foi um propósito de Deus para ela estar falando de Jesus para aquelas pessoas que estavam ali, né? A gente não sabe como Deus trabalha, né? E ela não perdeu essa oportunidade. E nós também não podemos perder. Aí pensamos, o nosso campo missionário. Aonde é o nosso campo missionário? Aqui. Tem missionários que vão para fora do país, né? Nós estamos agora na campanha de missões nacionais, missionários em todos os estados do Brasil, e temos fora do Brasil também. Mas o nosso campo missionário é aqui, na Viga. Aqui é o nosso campo missionário. Eu aprendi que o nosso campo missionário é quando a gente sai da nossa casa, quando botamos os pés para fora do nosso portão, com os nossos vizinhos, no caminho para ir para o trabalho, no trabalho, na escola, na faculdade, no esporte. Aonde temos oportunidade, estamos, é o nosso campo missionário. E sempre vai surgir oportunidade da gente falar de Jesus. E a gente não pode perder essas oportunidades, porque o nosso campo missionário é onde nós estamos. E a palavra fala que nós temos esse chamado, temos que cumprir esse chamado e temos que aproveitar todas as oportunidades que Deus tem nos dado. Para finalizar, eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 Coríntios 15, 58. Primeira Coríntios 15, 58 e depois Salmos 92, 14. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A Bíblia fala que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Às vezes a gente não vê o resultado de imediato. Às vezes a gente fala de Jesus, prega, e a gente não vê aquela pessoa se convertendo logo. Vocês estão começando agora com o trabalho de as casas que brilham, né? Que é o trabalho evangelístico nos lares. E às vezes vocês vão fazer o trabalho, vão falar, e às vezes não vão ver o resultado logo do fruto. Às vezes pode acontecer, mas às vezes não vai ver logo esse trabalho. Mas a palavra diz que não é em vão, não é vão o nosso trabalho, que tem resultado. A palavra vai ser semeada e ela vai estar sendo trabalhada naquele coração. Outro vai colher. A Bíblia diz que um planta, outro colhe e Deus dá o crescimento. Então, muitas das vezes a gente não vai ver logo o resultado de imediato, mas o trabalho não é vão no Senhor. E Salmos 92, 14, a Bíblia diz: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Então, a terceira idade, que muitas das vezes, né, fala: ai, não posso subir aquele morro porque meu joelho dói, né? Não posso isso, não posso aquilo. Sempre vai haver algo para se fazer. Não pode subir o morro para ir na casa que brilha lá em cima do morro. Vai na casa que brilha perto da sua casa, na rua, onde você possa andar. Trabalho, chego tarde. O culto começa às 7h30, mas 7 horas eu estou chegando do trabalho.
O culto é uma vez na semana, quarta-feira. Faça um esforço de estar na casa do Senhor. Tira um tempo para poder fazer a visita. Chega em casa, que nem nós, outro dia eu estava na Mirani, a Cláudia chegou, vamos lá fazer, vou lavar meu rosto e lavar minhas mãos, e largou a bolsa e pegou a Bíblia, e junto com os irmãos, né, irmão Luiz e o outro, não sei o nome, e foram lá fazer a visita, né, ao irmão ali da rua dela. Então, é assim que a gente tem que fazer, a gente tem que se esforçar, senão a gente não faz, e a gente precisa colocar o reino de Deus em primeiro lugar, porque senão a gente vive só para o trabalho, a gente vive só para os estudos, só vive para os nossos bens, né, para aquilo que a gente quer alcançar, e deixamos o reino de Deus de lado. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Como diz o meu pastor Sid Clay, né, não há aposentadoria no reino de Deus. Aposentadoria só quando morrer. Então, sempre vai haver oportunidade de falar de Jesus. Como a Merenilce aproveitou, né, lá, falou de Jesus, a gente tem também oportunidade. Muitas das vezes estamos no médico, sentado lá na sala de espera, começamos a conversar, aproveita e fala de Jesus. Eu aprendi uma coisa e tenho assim procurado botar em prática, né? Fale pouco de você, não fale nada dos outros e fale muito de Jesus. Então é assim que a gente tem que fazer, que muitas das vezes nós, né, Deus falou muito assim ao meu coração quando eu estava preparando essa mensagem, porque Deus fala com a gente primeiro para depois falar com a igreja. E muitas das vezes a gente senta, conversa e fala muito, né, da vida dos outros, e esquecemos que nós temos que aprender a falar pouco da gente, falar muito de Jesus e nada dos outros. Então a gente aproveita todas as oportunidades. Está numa fila, aproveita, fala de Jesus, anda com um folheto dentro da bolsa, porque se você não tem oportunidade de falar, entrega um folheto, alguém vai ler o folheto e vai, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Às vezes as pessoas que recebeu folhetos na rua, que você nem viu vindo à igreja, mas ela se converteu, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela faz a obra que tem que fazer. E é através da palavra de Deus que gera fé em nosso coração. Então nós nascemos para a adoração, e para permanecermos firmes, né, e constantes na obra do Senhor, a gente precisa estar em comunhão com Deus, precisa estar perto do Pai. E como ficar perto do Pai? Tendo comunhão através da leitura da palavra e da oração, porque a gente precisa estar firme no Evangelho. E para isso, precisamos estar perto do Senhor. Precisamos buscar. É aquele culto secreto que a gente faz, né? Só a gente e Deus, né? Separados. Onde a gente faz o nosso culto, a nossa devocional. Como melhor dizendo assim para vocês, devocional é o nosso culto a Deus. E nós precisamos disso. Não podemos abrir mão desse momento de leitura da palavra e da oração, de se aproximar cada vez mais de Deus. Por quê? Porque nós precisamos continuar firme no Evangelho, anunciando a palavra de Jesus. Eu agradeço muito a Deus, né, por essa igreja, por ter feito parte dessa história. Né, para mim, como eu já disse, é um privilégio para mim estar falando hoje aqui, trazendo a palavra do Senhor, e agradeço muito e peço muito a Deus que vocês continuem trabalhando, cumprindo o chamado de vocês, fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer, que é anunciar que só Jesus Cristo salva, só Jesus pode transformar vidas. Não há outro caminho que não seja Jesus. E é isso que a gente tem que gritar para o mundo. Não podemos nos calar.
temos que gritar, aproveitar todas as oportunidades que a gente tem para poder anunciar esse evangelho maravilhoso que nos alcançou. E agora nós vivemos uma vida, tão gostosa, tão boa com Deus. É tão bom viver e saber que Deus está conosco, saber que a gente ora e Deus ouve a nossa oração, e a gente vê os milagres, as coisas pequenas, milagres pequenos do dia a dia acontecendo na nossa vida, e saber que a gente tem a proteção de Deus, e saber que nós podemos descansar no Senhor. A gente ora e descansa, e Deus, Ele age. Não precisa ficar agitado, com medo. Tá certo que somos seres humanos, sentimos isso, mas sabe, quando temos Deus ao nosso lado, e quando nós estudamos a palavra, no momento que a gente passa por aflição, a palavra é que nos sustenta. Eu acho que todo mundo aqui já passou por momentos difíceis. Eu já passei, momentos assim de muita tristeza na minha vida, mas o que me sustentou foi a palavra de Deus. Então nós não podemos deixar de ter essa comunhão com Deus na palavra, porque a palavra é que sustenta a nossa vida, é ela que nos traz fé. Então no momento que vem a tempestade, porque a tempestade não vem só para a casa de areia não, a casa construída na rocha, também a tempestade vem. Então a única diferença é que aquele que está com a casa edificada na rocha, que é a palavra, ela consegue permanecer. E a casa da areia, ela desaba. Então, problemas vêm para todo mundo. Tempestade sopra para todo mundo. A Bíblia diz que os dias maus vêm para todo mundo, mas aquele que permanece na palavra, ele vence. Aquele que confia em Deus e traz a palavra à sua memória. Então não podemos esquecer que nós temos o propósito, nascemos com o propósito de adorarmos a Deus, de sermos adoradores e cumprir o nosso chamado. Não podemos esquecer disso. Que Deus possa estar assim nos abençoando e abençoando essa igreja, e que Deus possa estar levantando cada vez mais pessoas para poder estar fazendo a obra. E lembre-se, Deus é que capacita. Então é só se colocar à disposição do Senhor. Deus falou muito comigo durante todo o culto, desde a hora que eu entrei ali nos louvores, e Deus foi confirmando essa palavra no meu coração. E eu louvo a Deus, por essa igreja e pela vida dos irmãos. Que Deus possa estar assim abençoando. Eu convido os irmãos a ficarem de pé e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez encontramos na Tua presença. Queremos Te agradecer, Pai, por essa palavra, Senhor, que Tu colocaste no meu coração, falaste muito a mim, e eu agora estou ministrando sobre a Tua igreja. Pai, muito obrigada, Senhor. Ó Deus querido, que aquilo que eu não consegui transmitir, Pai, o Espírito Santo possa estar completando no coração de cada um. Ó Deus amado, abençoa essa igreja, abençoa o pastor Roberto e os demais pastores, abençoa os líderes dessa igreja, Senhor. Ó Deus querido, capacita cada um deles, ó Pai. Deus querido, que cada um possa se envolver, Senhor, Deus querido, na obra, desde as crianças até a terceira idade, que todos possam, Senhor Deus, estar com o único propósito, Senhor Deus, edificar o Teu reino, ó Deus, proclamar a Tua salvação, que é o nosso objetivo como igreja, Senhor, e que o Senhor possa estar abençoando essa igreja, e que ela continue, Senhor Deus querido, continue perseverante, Senhor Deus, anunciando o Evangelho, e que elas possam, Senhor Deus, estar cumprindo sempre o chamado para qual foi chamada, Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém.